Nós temos neste Evangelho o término do Sermão da Montanha, depois de Nosso Senhor Jesus Cristo ter dado toda a filosofia do Evangelho, depois de ele ter trazido uma doutrina nova, dotada de potência, depois de ele expor isto à multidão, ele vai sintetizar essa doutrina exposta por ele. E a síntese se encontra no Evangelho de hoje. Nós estamos neste período de Advento, onde nós estamos na expectativa, de um lado, de comemorar um nascimento que foi o nascimento por excelência, um impossível maior, e é o nascimento de um Deus, é o nascimento do menino Jesus, que é homem e Deus verdadeiro, é a natureza humana e divina unidas na segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se encarna. E temos, portanto, o nascimento por excelência, esse nascimento do menino Jesus. E, evidentemente, a igreja cerca este nascimento com todo o carinho, com todo enlevo, com toda a devoção, com toda a adoração. E são 4 semanas que antecedem esta comemoração. Mas também, neste período de Advento, estamos na expectativa de uma segunda vinda, porque assim como comemoramos a primeira, estamos na expectativa da segunda vinda. E esta segunda vinda se subdivide em várias partes. É o nosso juízo particular que nos faz encontrar com Nosso Senhor pessoalmente, nós, na hora do nosso juízo, e onde toda a nossa consciência é iluminada por um dom de Deus. Neste momento nós temos o dom da ciência infusa, por onde compreendemos toda a nossa vida, e toda a nossa vida aparece num flash único. E depois temos a vinda dele oficial, gloriosa, grandiosa, majestosa no fim do mundo. E para isto é preciso irmos nos preparando para este nascimento e para essa expectativa. E é o que nós encontramos no Evangelho de hoje. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que põe em prática a palavra de meu Pai que está nos céus. E ele vai dar uma comparação, porque as metáforas, as parábolas, as analogias nos ajudam muito a compreender bem a doutrina, e ele vai sintetizar toda a doutrina que ele deu nesta parábola de 2 construtores, um que constrói sobre a areia, outro que constrói sobre a rocha. Construir sobre a rocha é melhor quando os engenheiros encontram um terreno rochoso e conseguem ter uma noção clara de que aquelas rochas são estáveis, que vêm de milênios e vão durar milênios. Construir sobre aquela rocha e colocar os fundamentos de um edifício naquela rocha é o que há de mais inteligente, porque de fato ali o edifício vai se encontrar inteiramente estável, inteiramente firme, e vai atravessar o quanto dura o concreto armado nos dias de hoje e o quanto duravam as pedras em outros tempos, mas a durabilidade não vai estar dependendo da movimentação do terreno, porque o terreno não vai se movimentar, porque são rochas que vêm de muito tempo e atravessarão muito tempo, porque Deus, ao se espelhar no universo, escolheu a natureza mineral para representar a eternidade dele. E as árvores passam os animais, passam os insetos, passam as aves, mas os astros ficam e os astros continuam. Por quê? Porque os astros devem representar esta perenidade de Deus, esta eternidade de Deus na ordem da criação. Então, construir sobre a rocha é o que há de melhor. Suicídio, construir sobre areia. Quem, frequentando costas aqui do Brasil ou em outras partes, quando criança, não fez seu castelo na areia? Quem de nós não fez sua casinha, seu castelinho na areia? Muito bonito, etc. E ainda com senso artístico, com dons artísticos, faça um castelinho muito bonitinho. Vai se almoçar e quando se volta já não tem mais castelinho, porque a água e o vento levaram embora.
é areia. A areia é terrível, e é essa imagem que Nosso Senhor usa para mostrar que o construir sobre areia é um suicídio, porque é dar a construção a perder-se. E ele diz: quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. E esse evangelho se enquaduna, se harmoniza de uma forma extraordinária com a primeira leitura, porque a primeira leitura, novamente, temos Isaías, que é o grande profeta utilizado pela liturgia nesse período do Advento. Nós temos Isaías dizendo que uma cidade fortificada é a nossa segurança. O Senhor cercou-a de muros e antimuro. Abria as suas portas para que entre um povo justo, cumpridor da palavra, firme em seu propósito. E tu lhe conservarás a paz, porque confia em ti. Portanto, diz ele, esperai no Senhor por todos os tempos. O Senhor é a rocha eterna. Então, conjugando a primeira leitura com o Evangelho, nós vemos que construir sobre a rocha é construir em Deus, é construir com Deus, é construir por Deus, é construir para Deus. E aí está a nossa construção estável. Sabemos então que se nós tomamos a palavra de Deus e a colocamos em prática, ou seja, se todos os conselhos que Ele nos dá no Evangelho, todos os conselhos que nos vêm deste senso do ser com o qual todos nós nascemos, o senso da verdade e do erro, do bom e do mal, do belo e do feio, esse senso do unum, esse senso do ser que é um instinto próprio da natureza humana, que não há nenhum outro animal, a não ser o racional que é o homem, que tem estes sensos. Tomando estes sensos e solidificando-os ainda mais nesta rocha que é Deus, e portanto dando a estes sensos um cunho religioso, e recebendo toda esta doutrina trazida por nosso Senhor Jesus Cristo, além da doutrina, recebermos as graças que nos vêm pelos sacramentos, recebermos as graças que nos caem também pela oração, que nos foram compradas por Ele, nosso Senhor. Construir a casa com base nesta solidez de rocha que é nosso Senhor Jesus Cristo e que é a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, significa ter uma casa que atravessa os séculos, que atravessa os milênios, que atravessa a eternidade. É uma casa que tem o seu destino eterno e destino feliz eterno. E é a isto que nos convida Nosso Senhor nesse Sermão da Montanha, e que nos convida Nosso Senhor nessa síntese do Sermão da Montanha, e o que nos convida a liturgia no dia de hoje.